hoje, Joemílio? O André vai o André apresentar para nós agora. O André vai projetar, né, André? Vou pedir para quem ler, deixa eu ver. Deixa eu ver quem está aí. Jorge! Cadê o Jorge? Estou Jorge, aqui. Jorge, você lê para mim ou você já leu na semana passada? Não, acho que semana passada eu não li, não. Posso ler sim. Então lê hoje para a gente, então. Tá bom, tá me escutando bem? Tá ótimo. Se ficar ruim, avisa, tá? Eu estou escutando bem, os outros não sei. Tá ótimo. Então, tá gravando, né? Então, boa noite a todos. A nossa mensagem de abertura hoje é do livro Religião dos Espíritos, psicografado por Chico Xavier, editado pelo Espírito Emmanuel. Capítulo 80, Doutrina Espírita. Reunião pública de 13/11/1959, questão número 838. Toda crença é respeitável. No entanto, se buscaste a doutrina espírita, não lhes negues fidelidade. Toda religião é sublime. No entanto, só a doutrina espírita consegue explicar-te os fenômenos mediúnicos em que toda religião se baseia. Toda religião é santa nas intenções. No entanto, só a doutrina espírita pode guiar-te na solução dos problemas do destino e da dor. Toda religião auxilia. No entanto, só a doutrina espírita é capaz de exonerar-te do pavor ilusório do inferno que apenas subsiste na consciência culpada. Toda religião é conforto na morte. No entanto, só a doutrina espírita é suscetível de descerrar a continuidade da vida além do sepulcro. Toda religião apregou o bem como preço do paraíso aos seus profitentes. No entanto, só a doutrina espírita estabelece a caridade incondicional como simples dever. Toda religião educa sempre. No entanto, só a doutrina espírita é aquela em que se permite o livre exame com o sentimento livre de compressões dogmáticas, para que a fé contemple a razão face a face. Toda religião fala de penas e recompensas. No entanto, só a doutrina espírita elucida que todos colheremos conforme a plantação que tenhamos lançado à vida sem qualquer privilégio na justiça divina. Toda religião erguida em princípios nobres, mesmo as que vigem nos outros continentes, embora nos pareçam estranhas, guardam a essência cristã. No entanto, só a doutrina espírita nos oferece a chave precisa para a verdadeira interpretação do Evangelho. Porque a doutrina espírita é em si a liberalidade e o entendimento. A quem julgue seja ela obrigada a misturar-se com todas as aventuras marginais e com todos os exotismos, sob pena de fugir aos impositivos da fraternidade que veicula. Dignifica assim a doutrina que te consola e liberta, vigiando-lhe a pureza e a simplicidade, para que não colabores sem perceber nos vícios da ignorância e nos crimes do pensamento. Espírita deve ser o teu caráter, ainda mesmo te sintas em reajuste depois da queda. Espírita deve ser a tua conduta, ainda mesmo que estejas em duras experiências. Espírita deve ser o nome de teu nome, ainda mesmo respires
em aflitivos combates contigo mesmo. Espírita deve ser o claro adjetivo de tua instituição, ainda mesmo que por isso te faltem as passageiras subvenções e honrarias terrestres. Doutrina espírita quer dizer doutrina do Cristo, e a doutrina do Cristo é a doutrina do aperfeiçoamento moral em todos os mundos. Guarda-a, pois, na existência, como sendo a tua responsabilidade mais alta, porque dia virá em que serás naturalmente convidado a prestar-lhe contas. Emmanuel. Interessante que quando fui lendo essa mensagem, né, eu não me lembro, certamente que eu já li, porque a gente já utilizou esse livro no ESG há muitos anos atrás, e eu estava pensando, né, da doutrina espírita, como é que ela vai com uma pureza muito grande, deixando tudo muito claro para a gente. E aí eu estava pensando, um Emmanuel alguma hora vai falar da nossa responsabilidade diante da doutrina. E eu fui lendo e esperando ele falar sobre isso. Aí, pois, aqui, ao final, no último parágrafo, ele fala, né, da responsabilidade alta, porque a doutrina espírita, ela facilita muito a gente nas nossas escolhas, porque ela é muito clara, ela nos traz lucidez, ela não tem segredos, não tem mistérios, ela é muito clara para que a gente possa entender e saber como agir. Ele fala que todas as religiões têm algo, né, ele vai citando ali, que eu não vou entrar em detalhes agora, mas que o mais importante é que a doutrina espírita ela vai trazendo assim, é um caminho muito tranquilo, muito simples, ao mesmo tempo muito claro para a gente trilhar, não desmerecendo nenhuma outra doutrina, nenhuma outra religião. Mas a doutrina espírita, ela é um roteiro muito claro, muito seguro para nós. E certamente que diante disso, quanto mais conhecimentos a gente tem, maior possibilidade a gente tem de escolher melhor. E essa escolha melhor também, né, ela traz maior conhecimento, traz também maior responsabilidade nas nossas escolhas. E isso é bom, né? Isso não é ruim, porque é muito melhor a gente poder decidir a nossa vida, a nossa escolha, o nosso caminho diante da luz, né? Como Jesus fala, né? Caminhe enquanto está na luz, porque a gente fica mais fácil da gente poder acertar, né? E aí na página anterior, quem estiver projetando, queria só que ver se tem alguma coisa aqui que ele fala para a gente se manter, né? Na conduta espírita, né? Espírita é aquele que empreende esforços para domar as suas más inclinações, né? Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que a gente empreende para poder se livrar, né? Transformar as nossas imperfeições em luz. Então ele fala aqui que não importa a situação que a gente estiver, seja no reajuste, seja na parte dura da experiência, né? Se a gente estiver em conflito interno, se a gente estiver, de repente, aí numa situação difícil mesmo diante do mundo e da vida, não esquecer que a doutrina espírita tem sempre uma orientação, tem sempre uma palavra para como a gente deve se conduzir naquele momento e sair bem-sucedido. A doutrina espírita é a nossa pérola de raro valor, aquela que Jesus fala que a gente vende tudo que tem e fica com ela, porque não é só um conhecimento, não é só um roteiro seguro, é um conforto diante da dor, é a esperança diante desse mundo que a gente vive, que está tão tumultuado, é um olhar de futuro que a gente tem, e não é uma promessa,
a doutrina espírita não fala as coisas para a gente como promessa. Ela dá uma certeza do que a gente vai encontrar. É isso, Vera, que eu acho que foi bom ter Que feito bom, essa Jorge, muito obrigada. É uma nada. mensagem E muito você bonita, né? falou, é bonito, né? Você falou se eu fiz a semana passada, que você não lembra. Eu também não lembro não, tá, Vera? Tá bom, tá certo, Jorge. Então, agora vamos todos nós, vamos unir os nossos pensamentos, vamos levá-lo ao alto, vamos conversar com Jesus, com o nosso mestre querido, nesse momento de prece, de aprendizado. Obrigada, Senhor. Obrigada por essa oportunidade bendita que o Senhor nos oferece de estarmos juntos, embora distantes, de estarmos aqui estudando a sua doutrina, buscando com esforço renovarmos-nos. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por tudo que temos. Muito obrigada por essa doutrina libertadora. E nós rogamos ao seu coração amoroso, Senhor, por todos aqueles que ainda não se aproximaram das suas lições, por aquelas pessoas que vivem afastados dos ensinos do Evangelho de Deus. Ampare, Senhor, para que despertem desse pesadelo em que vivem. Nós queremos rogar, Senhor Jesus, por aqueles que sofrem, irmãos nossos, nas guerras, nos conflitos, onde quer que for, nos países da Europa, em outros países, onde há enfermidades, doenças, males, tantos males, que esses irmãos nossos, Senhor, recebam nesse momento a nossa vibração fraterna, rogando pela paz, pedindo pela oportunidade de vencerem todos esses ímpetos de destruição, que busquem o seu caminho, Jesus querido, que despertem. Obrigada, mestre amado, que a sua paz penetre todos os lares de todos que aqui estão e tantos outros. E nós rogamos também, Senhor, ao seu amparo, a sua inspiração para o André Luiz, que vai fazer o estudo da noite de hoje. Que a sua paz, Senhor, permaneça em nossos corações, hoje e sempre, graças a Deus. Tá bom, meus amigos queridos, agora a gente vai passar a palavra para o André, que vai fazer o estudo da noite, tá bom? André, a palavra é sua. Tá ótimo, Vera, obrigado. Bom, boa noite a todos, gente. Sempre muito bom estar aqui com vocês. E sempre lembrando, né, que quando a gente se prepara para trazer um estudo, a gente percebe como aquele estudo é principalmente para nós, primeiro, que estamos ali refletindo, para trazer ele aqui para todos nós, para a gente estudar em conjunto, né? Então hoje é a véspera de um dia muito importante para nós, que é da publicação do Livro dos Espíritos. Amanhã, dia 18, nós temos 166 anos da publicação do Livro dos Espíritos. Então é um dia muito importante para nós e esse vai ser o tema da nossa reunião de hoje. A gente vai falar do Livro dos Espíritos. Então vamos para os créditos. De Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, tradução de Guilhom Ribeiro, 93ª edição, Brasília, FEB, 2013. Do Chico Xavier, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, pelo Espírito Humberto de Campos, 33ª edição, Brasília, FEB, 2013. Também de Allan Kardec, Obras Póstumas, tradução de Guilhom Ribeiro, 41ª edição, Brasília, FEB, 2019. Do Chico Xavier e do Valdo Vieira, O Espírito da Verdade, por Espíritos Diversos, 14ª edição, Brasília, FEB, 2013.
Então, antes da gente entrar propriamente no nosso tema de hoje, que é o Livro dos Espíritos, vamos dar uma passada rápida num trecho do capítulo 22 do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, porque a gente precisa seguir esse caminho, é inevitável se nós formos falar do Livro dos Espíritos. Então, o que Humberto de Campos traz para nós? O século XIX, que surgira com as últimas agitações provocadas no mundo pela Revolução Francesa, estava destinado a desenvolver extraordinários acontecimentos. No seu transcurso, cumprir-se-ia a promessa de Jesus, que, segundo os ensinamentos do seu Evangelho, derramaria as claridades divinas do seu coração sobre toda a carne, para que o Consolador reorganizasse as energias das criaturas em caminho das profundas transições do século XX. Mal não haviam terminado as atividades bélicas da triste missão de Bonaparte, e já o espaço se movimentava no sentido de renovar os surtos de progresso das coletividades. Assembleias espirituais, reunindo os gênios inspiradores de todas as pátrias do orbe, eram levadas a efeito, nas luzes do infinito, para a designação de missionários das novas revelações. Em uma das assembleias máximas, presidida pelo coração misericordioso e augusto do Cordeiro, fora já destacado um dos grandes discípulos do Senhor, que viria à Terra com a tarefa de organizar e compilar os ensinamentos revelados, oferecendo um método de observações a todos os estudiosos do tempo. Sendo assim que Allan Kardec, em 3 de outubro de 1804, via a luz da atmosfera terrestre na cidade de Lyon. Então a gente vê que não é possível para nós falar do Livro dos Espíritos, da doutrina espírita, sem falar de Allan Kardec. A gente percebe, né, por essa informação muito bonita, né, que o Humberto de Campos traz para nós, que tivemos assembleias no mundo espiritual, de todos os representantes das pátrias dos orbes. Numa dessas assembleias, presidida por Jesus, se destaca aquele espírito elevado que reencarnaria aqui para fazer a codificação da doutrina espírita, que foi Allan Kardec. Então a gente percebe que toda a movimentação do mundo espiritual não acontece sem planejamento. E muitas das vezes, se não todas, é um planejamento que para nós é muito difícil conceber. Nós que temos ainda a mente muito pequena, muito limitada, é difícil a gente entender que tudo que nos rodeia, todos os acontecimentos que nos trouxeram até o dia de hoje, foram muito bem planejados por Jesus, que é o nosso governador, e pelos teus emissários que vieram aqui para nos colocar no caminho correto. Então a gente vê essa reunião que aconteceu para trazer para nós esse espírito abnegado que foi Allan Kardec, nos trazendo a codificação da doutrina espírita. E a gente sabe, pelos nossos estudos, por tudo que nós já estudamos juntos, que essa tarefa não foi fácil para Kardec. Foi muito difícil e ele trouxe para nós algumas mensagens em que ficou claro para ele a dificuldade que seria, e a gente consegue perceber também a firmeza dele nessas mensagens, né? Então, quando a gente vê lá no livro Obras Póstumas, um trecho do Kardec, onde ele traz Minha Missão, nós destacamos um trecho curto em que ele conversa com o Espírito da Verdade, numa reunião mediúnica, que aconteceu no dia 12 de junho de 1856. Então ele pergunta ao Espírito da Verdade: Bom Espírito, eu desejara saber o que pensas da missão que alguns espíritos me assinaram. Dize-me, peço-te se há uma prova para o meu amor próprio. Tenho, como sabes,
o maior desejo de contribuir para a propagação da verdade, mas do papel de simples trabalhador ao de missionário em chefe, a distância é grande e não percebo que possa justificar em mim graça tal, de preferência a tantos outros que possuem talento e qualidades de que não disponho. A gente já percebe aí a maturidade e a humildade de Kardec, né? E ele recebe a resposta: confirmo o que te foi dito, mas recomendo-te muita discrição se quiseres sair-te bem. Tomarás mais tarde conhecimento de coisas que te explicarão o que ora te surpreende. Não esqueças que pode triunfar como podes falir. Neste último caso, outro te substituiria, porquanto os desígnios de Deus não assentam na cabeça de um homem. Nunca, pois, fales da tua missão. Seria a maneira de a fazeres malograr-se. Ela somente pode justificar-se pela obra realizada e tu ainda nada fizeste. Se a cumprires, os homens saberão reconhecê-lo cedo ou tarde, visto que pelos frutos é que se verifica a qualidade da árvore. Nenhum desejo tenho, certamente, de me vangloriar de uma missão na qual dificilmente creio. Se estou destinado a servir de instrumento aos desígnios da providência, que ela disponha de mim. Nesse caso, reclamo a tua assistência e a dos bons espíritos, no sentido de me ajudarem e ampararem na minha tarefa. A nossa assistência não te faltará, mas será inútil se, de teu lado, não fizeres o que for necessário. Tens o teu livre-arbítrio, do qual podes usar como o entenderes. Nenhum homem é constrangido a fazer coisa alguma. Que causas poderiam determinar o meu malogro? Seria a insuficiência das minhas capacidades? Não, mas a missão dos reformadores é prenhe de escolhos e perigos. Previno-te de que é rude a tua, porquanto se trata de abalar e transformar o mundo inteiro. Não suponhas que te baste publicar um livro, 2 livros, 10 livros, para em seguida ficares tranquilamente em casa. Tens que expor a tua pessoa. Suscitarás contra ti ódios terríveis. Inimigos encarniçados se conjurarão para a tua perda. Ver-te-ás a braços com a malevolência, com a calúnia, com a traição mesma dos que te parecerão os mais dedicados. As tuas melhores instruções serão desprezadas e falseadas. Por mais de uma vez sucumbirás sob o peso da fadiga. Numa palavra, terás de sustentar uma luta quase contínua com sacrifício de teu repouso, da tua tranquilidade, da tua saúde e até da tua vida, pois sem isso viverias muito mais tempo. Olha, acho que qualquer um de nós, diante de 1/3 dessa mensagem, já teria recuado, né? E a gente percebe que o Espírito da Verdade, assim como todos os outros bons espíritos, espíritos superiores, eles não passam a mão na cabeça, né? Ele deixa bem claro para Kardec que se o Kardec falir, outro vai ocupar o lugar dele, porque os desígnios de Deus não ficam na cabeça de um só homem, né? E a gente percebe a todo momento essa humildade de Kardec e a firmeza dele, que ele se coloca à disposição. Ele pergunta se ele tem as capacidades suficientes para cumprir essa missão. E o Espírito da Verdade responde para ele que sim. Mas as lutas que ele vai empreender, que ele vai enfrentar, são muito grandes e muito rudes, né? Ele acaba de escrever agora para o Kardec. Ora bem, não poucos recuam quando, em vez de uma estrada florida, só veem sob os passos urzes, pedras agudas e serpentes. Para tais missões, não basta a inteligência. Faz-se mister primeiramente para agradar a Deus, humildade, modéstia e desinteresse, visto que ele abate os orgulhosos, os presunçosos e os ambiciosos. Para lutar contra os homens são indispensáveis coragem, perseverança e inabalável firmeza. Também são de necessidade prudência e tato,
a fim de conduzir as coisas de modo conveniente e não lhes comprometer o êxito com palavras ou medidas intempestivas. Exigem-se, por fim, devotamento, abnegação e disposição a todos os sacrifícios. Vês, assim, que a tua missão está subordinada a condições que dependem de ti. O Espírito da Verdade. Então ele traz para Kardec um caminho muito difícil que ele vai precisar passar caso ele aceite essa missão. Kardec está encarnado. No mundo espiritual ele já aceitou essa missão. A gente viu naquele trechinho do Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Mas aqui reencarnado, diante das coisas que o mundo traz, as dificuldades, as lutas diárias, felizmente nós temos o esquecimento do passado, né? Ele traz agora para Kardec nessa comunicação, numa reunião mediúnica, essa dificuldade imensa que Kardec ia precisar enfrentar para fazer essa obra, né, que nós sabemos que ele fez e muito bem. E Kardec responde: Espírito Verdade, agradeço os teus sábios conselhos, aceito tudo, sem restrição e sem ideia pré-concebida. Senhor, pois que te dignaste lançar os olhos sobre mim para cumprimento dos teus desígnios, faça-se a tua vontade. Está nas tuas mãos a minha vida, dispõe do teu servo. Reconheço a minha fraqueza diante de tão grande tarefa. A minha boa vontade não desfalecerá, as forças, porém, talvez me traiam. Supre a minha deficiência, dá-me as forças físicas e morais que me forem necessárias. Ampara-me nos momentos difíceis e com o teu auxílio e dos teus celestes mensageiros, tudo envidarei para corresponder aos teus desígnios. Então a gente consegue perceber a firmeza, né? Essa coragem moral de Kardec para, diante de todas essas informações que ele recebeu, ele continuar firme e dizer que ele está ali e que vai ser feita a vontade, que ele vai estar à disposição dos bons espíritos para essa tarefa. Em outro trecho ele continua: compreendi antes de tudo a gravidade da exploração que ia empreender. Percebi naqueles fenômenos a chave do problema tão obscuro e tão controvertido do passado e do futuro da humanidade, a solução que eu procurara em toda a minha vida. Então a gente vê, né, naquela época, o que estava acontecendo em Paris, não só em Paris, na Europa e em vários outros lugares do mundo. Aquela invasão organizada dos espíritos se comunicando espontaneamente em diversos pontos do globo ao mesmo tempo. E estava naquela moda, aquela febre das mesas girantes, onde as pessoas se reuniam em volta da mesa e um fenômeno mediúnico acontecia que elas não entendiam, e as mesas começavam a se mover, batiam o pé no chão, se elevavam do chão, iam de um lado para o outro. Só que as pessoas estavam vendo naquilo ali só como se fosse brincadeira. As pessoas faziam perguntas pueris, coisas frívolas, perguntavam se iam casar, em que elas estavam pensando naquele momento, o que ia acontecer com elas no dia seguinte. E diante de toda essa febre, de todas as pessoas vendo isso, a gente lê essa colocação de Kardec, que naquele fenômeno ele viu uma coisa muito grave, muito importante, e ele percebeu ali, naquele fenômeno das mesas batendo o pé no chão para se comunicar, a chave do problema tão obscuro e tão controvertido do passado e do futuro da humanidade. A solução que ele procurava em toda a vida dele. Desde muito novo, ele procurava entender por que estava ali, de onde ele veio e para onde ele ia, assim como todos nós. Então a gente consegue perceber a grande elevação e maturidade de Kardec, realmente pronto para aceitar e para cumprir essa tarefa, né? E a gente tem o Livro dos Espíritos, que Kardec traz para nós, né? Então, por que criar palavras
Espiritismo, espírita ou espiritista. Nós falamos, já está no nosso vocabulário há muito tempo, né? Palavra espiritismo, eu sou espírita ou espiritista. Por que Kardec criou essas palavras? E ele mesmo explica para a gente na introdução do Livro dos Espíritos. Para se designarem coisas novas, são precisos termos novos. Assim o exige a clareza da linguagem, para evitar a confusão inerente à variedade de sentidos das mesmas palavras. Os vocábulos espiritual, espiritualista, espiritualismo têm acepção bem definida. Com efeito, o espiritualismo é o oposto do materialismo. Quem quer que acredite haver em si alguma coisa mais do que a matéria é espiritualista. Não se segue daí, porém, que creia na existência dos espíritos ou em suas comunicações com o mundo invisível. Em vez das palavras espiritual e espiritualismo, empregamos para indicar a crença a que vimos de referir-nos os termos espírita e espiritismo. Os adeptos do espiritismo serão os espíritas, ou, se quiserem, os espiritistas. Então, Kardec já traz para nós a necessidade de criar palavras novas para se designarem coisas novas. Ele explica para nós que o espiritualismo, espiritual ou espiritualista, isso já está muito bem definido o significado. Nós sabemos que espiritualista é aquela pessoa que acredita que existe algo além da matéria. Então, Kardec, obviamente, entendeu que ele não podia usar a palavra espiritualismo para vir e designar o que nós conhecemos como espiritismo. Porque, como ele mesmo diz, o espiritualista não se segue que daí ele acredita nos espíritos, na comunicação e influência dos espíritos desencarnados nas nossas vidas. Então, ele traz a criação da palavra espiritismo, espírita ou espiritista. Coisa que já é muito corriqueiro para a gente, mas é sempre bom a gente passar por isso, para a gente entender o porquê de Kardec ter feito, ter trazido para nós, né, esse neologismo, ter criado essas palavras para designar o que o Espiritismo traz para a gente. E além disso, é muito importante que a gente passe pelos critérios que foram adotados por Kardec para codificar a doutrina espírita, para codificar o Espiritismo, né? Como ele mesmo disse, era algo que ele buscava a vida dele inteira, mas ele precisava ali colocar alguns métodos, alguns critérios para que fosse feito um trabalho muito correto e muito sério, como foi o trabalho que ele fez. Então ele diz, apliquei a essa nova ciência, como o fizera até então, o método experimental. Nunca elaborei teorias pré-concebidas. Observava cuidadosamente e comparava, deduzia consequências. Dos efeitos procurava remontar as causas, por dedução e pelo encadeamento lógico dos fatos, não admitindo por válida uma explicação, senão quando resolvia todas as dificuldades da questão. Foi assim que procedi em meus trabalhos anteriores, desde a idade de 15 a 16 anos. Então a gente vê a seriedade de Kardec aplicando esse método experimental, né, em todas as questões, em todo ponto da codificação, ele aplicou esse método. Né. Sempre dos efeitos, ele procurava chegar até as causas. De maneira muito cuidadosa, ele observava, comparava, deduzia quais eram as consequências daqueles ensinamentos, procurava um encadeamento lógico dos fatos, sempre aliado à razão, né? E não admitia nada como válido, uma explicação de algo válido, se não resolvesse a dificuldade daquela questão. Se ficasse alguma ponta solta, Kardec desconsiderava, pelo menos por enquanto. E foi assim que ele procedeu desde os 15 a 16 anos. Se eu for comparar meus 15 e 16 anos com os 15 e 16 anos de Kardec, seria para eu me envergonhar aqui, né? E a gente vê, né, como ele realmente era um espírito superior que reencarnou aqui para nos trazer o progresso, né?
Na universalidade do ensino dos espíritos reside a força do espiritismo e também a causa de sua tão rápida propagação. Sabe-se que os espíritos, em virtude da diferença entre as suas capacidades, longe se acham de estar individualmente considerados na posse de toda a verdade, que nem a todos é dado penetrar certos mistérios, que o saber de cada um deles é proporcional à sua depuração. Daí resulta que, com relação a tudo que seja fora do âmbito do ensino exclusivamente moral, as revelações que cada um possa receber terão caráter individual, sem cunho de autenticidade, que devem ser consideradas opiniões pessoais de tal ou qual espírito, e que imprudente fora aceitá-las e propagá-las levianamente como verdades absolutas. Então Kardec já traz para nós algo muito importante, né? Na universalidade do ensino dos espíritos, eles estarem esparsos e aparecendo em vários lugares ao mesmo tempo, é onde está a força do espiritismo e como ele se propagou muito rápido, aquela invasão organizada. E Kardec traz um ponto muito importante, que ele só conseguiu chegar a essa conclusão através desse método experimental que ele colocou em prática, de comparar, deduzir de maneira lógica, né, ver se aquilo está de acordo com a razão. Ele entendeu que os espíritos estão muito longe de ter a posse de toda a verdade. Eles têm vários graus de entendimento e de conhecimento, assim como nós aqui encarnados. Então Kardec já traz essa informação muito importante. E qualquer ensino que viesse, que não fosse exclusivamente moral, enquanto ele não conseguisse aplicar esse método e entender, ele deixava de lado, por enquanto, considerando só como uma opinião pessoal daquele espírito. E não ia importar para ele o nome daquele espírito, a assinatura. Para o Kardec, o trabalho que ele fez, e é o que nós devemos seguir, né? Mais importante do que o mensageiro é a mensagem. Não importa muito mais o nome que está assinando, e sim o que diz aquela mensagem, né? Então, o primeiro ponto desses critérios que Kardec utilizou é o exame da razão. O primeiro exame comprobativo é, pois, sem contradita, o da razão, ao qual cumpre se submeta sem exceção tudo o que venha dos espíritos. Toda teoria e manifesta contradição com o bom senso, com uma lógica rigorosa e com os dados positivos já adquiridos, deve ser rejeitada, por mais respeitável que seja o nome que traga como assinatura. Então, o primeiro exame que Kardec vai fazer de todas aquelas comunicações que ele recebeu para fazer não só o Livro dos Espíritos, como toda a codificação, as obras básicas, o primeiro exame é o da razão. Se estiver contra o que a ciência já comprovou que existe, ele descarta. Não importa o nome do espírito que assinou. Se tiver contra uma lógica rigorosa, ele descarta. Não importa o nome do espírito que assinou. Então esse é o primeiro método que Kardec utilizava. Primeiro critério. E o segundo é o da universalidade e concordância. Uma só garantia séria existe para o ensino dos espíritos: a concordância que haja entre as revelações que eles façam espontaneamente, servindo-se de grande número de médiuns estranhos uns aos outros e em vários lugares. Vê-se bem que não se trata aqui das comunicações referentes a interesses secundários, mais do que respeita aos princípios mesmos da doutrina. Prova a experiência que quando um princípio novo tem de ser enunciado, isso se dá espontaneamente diversos pontos ao mesmo tempo e de modo idêntico, se não quanto à forma, quanto ao fundo. Então, o segundo critério de Kardec é essa universalidade e concordância, ou seja, os ensinos, Kardec remetia às perguntas que ele fazia a muitos centros espíritas e reuniões mediúnicas sérias. E baseado nas respostas que ele recebia, ele via se estava de acordo. Então era através dessa mensagem, dessas respostas que ele recebia de muitos lugares, e as mensagens concordando umas com as outras e passando por aquele exame da razão,
Kardec dava aquela mensagem como uma mensagem válida para ele refletir sobre ela e colocar na codificação. Então a gente percebe que são critérios muito críticos e muito sérios que Kardec utilizou para codificar a doutrina espírita, começando pelo Livro dos Espíritos. Então a gente tem o Livro dos Espíritos, que é o primeiro das obras básicas que Kardec trouxe para nós, e através dele derivou, a gente teve toda a codificação. O Livro dos Espíritos ele é dividido em 4 partes. Cada uma de suas partes foi desenvolvida em outro livro da codificação de Kardec. A primeira parte, ela é desenvolvida no livro A Gênese. A segunda parte é desenvolvida no livro dos Médiuns. A terceira parte é desenvolvida no Evangelho segundo o Espiritismo. E a quarta parte é desenvolvida no livro Céu e Inferno. Então aí nós temos a codificação da doutrina espírita trazida por nós com esse trabalho grandioso através desses critérios que Kardec colocou para nós. Então, a primeira parte, ela se desenvolve no livro A Gênese. Essa primeira parte tem um nome no Livro dos Espíritos como das causas primárias, onde ali é desenvolvido a existência de Deus e seus atributos, espírito e matéria e suas propriedades, formação dos mundos, formação dos seres vivos, povoamento da terra, seres orgânicos e inorgânicos, vida e morte, inteligência e instinto e muitas outras coisas. Então essa primeira parte do Livro dos Espíritos, ela é toda desenvolvida no livro A Gênese. A segunda parte é desenvolvida no livro dos Médiuns. Essa segunda parte tem como título Do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos. Nela é desenvolvida a origem e natureza dos espíritos, o perispírito, diferentes ordens de espíritos, progressão dos espíritos, encarnação, vida no mundo espiritual, intervenção dos espíritos no mundo corporal, ocupações e missões dos espíritos e vários outros itens são desenvolvidos no Livro dos Médiuns, que também serve como um compêndio de informações para os médiuns, orientações para que eles devem seguir. A terceira parte é desenvolvida no Evangelho segundo o Espiritismo, que é das partes das leis morais, né? Onde é desenvolvida a lei natural, lei do trabalho, lei de igualdade, lei de liberdade, fala sobre o bem e o mal, lei de justiça, amor e caridade, perfeição moral, lei de conservação, lei de destruição. Então traz para nós, é desenvolvido no Evangelho segundo o Espiritismo, todos os ensinamentos morais da doutrina espírita, que são o desenvolvimento dos ensinamentos morais de Jesus. É a terceira parte do Livro dos Espíritos, que é desenvolvido nesse livro, o Evangelho segundo o Espiritismo. E a quarta e última parte do Livro dos Espíritos é desenvolvida e explicada no livro Céu e Inferno, que a gente está tendo a grande oportunidade de estudar no ESG nosso, né? Então, a quarta parte do Livro dos Espíritos, ele fala das esperanças e consolações, fala das penas e gozos terrestres, penas e gozos futuros, justiça divina, perda de entes queridos, suicídio, expiação e arrependimento, duração das penas futuras e muitos outros itens que são desenvolvidos no Céu e Inferno, onde a gente está tendo a oportunidade de estudar no ESG, e a gente está passando ali pelas comunicações dos espíritos felizes. Aqueles espíritos que, enquanto encarnados aqui, sofreram, passaram por dificuldades, mas passaram bem pelas dificuldades, seguindo os ensinos morais de Jesus, desencarnam e vêm trazer suas comunicações para nós, dizendo em que estado eles se encontram, né? Então, a gente vê aí o Livro dos Espíritos sendo dividido em 4 partes e fechando a codificação que Kardec traz para nós. As obras básicas da doutrina espírita. Básicas não porque são simples, mas porque servem de base. Aí está toda a base da doutrina espírita.
o que de comunicação vier que não concorde com essa base e com as obras clássicas, nós devemos seguir o mesmo critério de Kardec, descartar. Então aí está todo o trabalho que Kardec fez e trouxe para nós, de maneira sublime, os ensinamentos dos espíritos superiores enviados por Jesus para desenvolver os seus ensinamentos. Então, do livro dos Espíritos, esse que a gente fala hoje, que amanhã, dia 18, ele faz 166 anos da sua publicação, nós tivemos aí o desenvolvimento desses outros livros que fecham a codificação de Kardec. Então, naquela comunicação que Kardec recebeu do Espírito da Verdade, onde dizia que ele ia sofrer muito, ia ter muitas perseguições, ele seria traído, ele ia sucumbir ao peso do trabalho muitas vezes, ele ia perder a saúde dele, né? Trouxe várias orientações e avisos a ele muito importantes e graves. A gente tem essa nota de Kardec, ainda no livro Obras Póstumas, em que ele vem falar depois desse trabalho todo que ele tem feito da codificação. Escrevo esta nota 1º de janeiro de 1867, 10 anos e meio depois que me foi dada a comunicação acima, aquela em que o Espírito de Verdade traz para ele todas as dificuldades, e atesto que ela se realizou em todos os pontos, pois experimentei todas as vicissitudes que me foram preditas. Andei em luta com o ódio de inimigos encarniçados, com a injúria, a calúnia, a inveja e o ciúme. Libelos infames se publicaram contra mim. As minhas melhores instruções foram falseadas. Traíram-me aqueles em quem eu mais confiança depositava. Pagaram-me com a ingratidão aqueles a quem prestei serviços. A sociedade de Paris se constituiu foco de contínuas intrigas urdidas contra mim por aqueles mesmos que se declaravam a meu favor e que, de boa fisionomia na minha presença, pelas costas me golpeavam. Disseram que os que se me conservavam fiéis estavam à minha soldada e que eu lhes pagava com o dinheiro que ganhava do espiritismo. Nunca mais me foi dado saber o que é o repouso. Mais de uma vez sucumbi ao excesso de trabalho. Tive abalada a saúde e comprometida a existência. Graças, porém, à proteção e assistência dos bons espíritos que incessantemente me deram manifestas provas de solicitude, tenho a aventura de reconhecer que nunca senti o menor desfalecimento ou desânimo e que prossegui, sempre com o mesmo ardor, no desempenho da minha tarefa, sem me preocupar com a maldade de que era objeto. Segundo a comunicação do Espírito Verdade, eu tinha de contar com tudo isso, e tudo se verificou. Então a gente vê 10 anos e meio depois, Kardec trazendo para nós que tudo aquilo que foi avisado a ele aconteceu. Passou por tudo aquilo. Ele diz que não sabia mais o que era o repouso, foi traído por aquelas pessoas que lhe pareciam as mais próximas e mais amigas, com quem ele mais contava, né? Sucumbiu ao excesso de trabalho, pessoas disseram que ele pagava aqueles que o apoiavam com o dinheiro que ele ganhava do espiritismo, né? Então a gente percebe que essa tarefa, essa missão de Kardec, muito importante para nós e que nos faz estar aqui hoje reunidos, né, estudando, recebendo esses ensinos tão sublimes e tão esclarecidos pela doutrina espírita que ele codificou. A gente vê que esse trabalho que ele fez foi realmente um grande sacrifício dele mesmo para trazer para nós tudo isso, né? A gente percebe a envergadura moral de Kardec para aceitar e desenvolver esse trabalho dessa maneira tão boa que ele desenvolveu. Mas também, a par dessas vicissitudes, que de satisfações experimentei
vendo a obra crescer de maneira tão prodigiosa. Com que compensações deliciosas foram pagas as minhas tribulações. Que de bênçãos e de provas de real simpatia recebi da parte de muitos aflitos a quem a doutrina consolou. Este resultado não mo anunciou o Espírito Verdade que, sem dúvida intencionalmente, apenas me mostrara as dificuldades do caminho. Qual não seria, pois, a minha ingratidão se me queixasse? Se dissesse que há uma compensação entre o bem e o mal, não estaria com a verdade, porquanto o bem, refiro-me às satisfações morais, sobrelevaram de muito o mal. Quando me sobrevinha uma decepção, uma contrariedade qualquer, eu me elevava pelo pensamento acima da humanidade e me colocava antecipadamente na região dos espíritos, e desse ponto culminante, donde divisava o da minha chegada, as misérias da vida deslizavam por sobre mim sem me atingirem. Tão habitual se me tornar esse modo de proceder, que os gritos dos maus jamais me perturbaram. Então a gente vê que o Kardec traz essa comunicação dele, né, deixando claro que a compensação que ele teve, moral, por ter feito esse trabalho que o exigiu muito sacrifício ele teve que fazer para trazer para nós, não só o Livro dos Espíritos, que é o tema da nossa reunião de hoje, como toda a codificação, ele diz para nós as compensações, né, que ele recebeu. E ele deixa claro que em nenhum momento ele se queixou. Que ele seria um ingrato se mesmo diante de toda aquela dificuldade ele se queixasse, quando agora ele traz para nós tudo que ele recebeu de bom fazendo essa obra. Então tem um ponto muito importante que nós destacamos, que é onde ele traz: que de bênção de provas de real simpatia recebi da parte de muitos aflitos a quem a doutrina consolou. Muitos desses aflitos somos nós. Foram outros que nos precederam. Como a Vera disse no início dessa nossa reunião, a dona Ivone pedia que as pessoas estudassem a codificação de Kardec. Porque ela percebeu, e ela foi um desses aflitos que foram salvos por esse livro, pela codificação, assim como nós. O Livro dos Espíritos foi a minha porta de entrada no Espiritismo. Durante muito tempo eu não era nada. Eu simplesmente acreditava em Deus. Se me perguntassem, eu falava: olha, eu acredito em Deus, mas eu não vou perder meu tempo conversando sobre isso, eu tenho muita coisa para resolver, tenho outras coisas aqui para dar importância. E, felizmente, eu consegui despertar para a doutrina espírita, pelo menos para me interessar pelos ensinos dela, quando a dificuldade bateu à minha porta, né? Nada muito grave, mas dificuldade com base nas minhas forças, que ainda são muito pequenas, né? Muito insignificantes. Então, o Livro dos Espíritos, que é o tema da nossa reunião de hoje, realmente me consolou e muito. Eu li o Livro dos Espíritos indo e voltando do trabalho no metrô, né? E não foi uma nem duas vezes em que eu me emocionei muito lendo aquelas questões que foram perguntas assim que muitas delas eu me fazia, não entendendo a injustiça que acontecia no mundo e que acontece, né? Mas por que tem pessoas que nascem desse jeito? Por que tem pessoas que perdem seus filhos ainda novos, né? Por que tem pessoas que nascem nessa condição social e são tão boas? E por que tem pessoas que nascem numa condição social muito melhor e não fazem bom uso daquilo que recebem, né? Eu pensava nisso e acredito que seja a pergunta de muitos outros que não conhecem o Espiritismo. E eu tive todas as minhas perguntas e outras mais respondidas lendo o Livro dos Espíritos, que eu leio até hoje, né?
Então a gente percebe todo esse trabalho que foi feito por Kardec, mesmo diante daquele aviso que ele recebeu, de todo o sofrimento que ele passaria, para trazer para nós a codificação do Espiritismo, que é o consolador que Jesus nos prometeu. E nós destacamos esse trecho que Kardec diz o que de bênçãos e de provas de real simpatia ele recebeu daqueles muitos aflitos que a doutrina consolou. E nós destacamos um trecho, um capítulo, na verdade, do livro O Espírito da Verdade, que foi psicografado pelo Chico e pelo Valdo Vieira, ditado por espíritos diversos, onde traz uma história, um fato que aconteceu na França, à época ainda de Kardec. Esse fato ele é trazido por nós pelo espírito Hilário Silva. Capítulo 52, Há um século. Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, naquela triste manhã de abril de 1860, estava exausto, acabrunhado. Fazia frio. Muito embora a consolidação da Sociedade Espírita de Paris e a promissora venda de livros, escasseava o dinheiro para a obra gigantesca que os espíritos superiores lhe haviam colocado nas mãos. A pressão aumentava. Missivas sarcásticas avolumavam-se à mesa. Quando mais desalentado se mostrava, chega a paciente esposa, Madame Rivail, a doce Gabi, a entregar-lhe certa encomenda cuidadosamente apresentada. O professor abriu o embrulho, encontrando uma carta singela, e leu: Senhor Allan Kardec, respeitoso abraço. Com a minha gratidão, remeto-lhe o livro anexo, bem como a sua história, rogando-lhe, antes de tudo, prosseguir em suas tarefas de esclarecimento da humanidade, pois tenho fortes razões para isso. Sou encadernador desde a meninice, trabalho em grande casa desta capital. Há cerca de 2 anos casei-me com aquela que se revelou minha companheira ideal. Nossa vida corria normalmente e tudo era alegria e esperança, quando, no início deste ano, de modo inesperado, minha Antoinette partiu desta vida, levada por sorrateira moléstia. Meu desespero foi indescritível e julguei-me condenado ao desamparo extremo. Sem confiança em Deus, sentindo as necessidades do homem e do mundo e vivendo com as dúvidas aflitivas de nosso século, resolvera seguir o caminho de tantos outros ante a fatalidade. A prova da desesperação vencera-me e eu não passava agora de trapo humano. Faltava ao trabalho e meu chefe reto e ríspido ameaçava-me com a dispensa. Minhas forças fugiam. Namorara diversas vezes o Senna e acabei planeando o suicídio. Seria fácil, não sei nadar, pensava. Sucediam-se noites de insônia e dias de angústia. Em madrugada fria, quando as preocupações e o desânimo me dominaram mais fortemente, busquei a Ponte Marie. Olhei em torno, contemplando a corrente, e ao fixar a mão direita para atirar-me, toquei um objeto algo molhado que se deslocou da amurada, caindo-me aos pés. Surpreendido, distingui um livro que o orvalho umedecera. Tomei o volume nas mãos e, procurando a luz mortiça de um poste vizinho, pude ler logo no frontispício, entre irritado e curioso. Esta obra salvou minha vida. Leia-a com atenção e tenha bom proveito. A. Lauren. Estupefato, li a obra O Livro dos Espíritos, ao qual acrescentei breve mensagem, volume esse que passo às suas mãos abnegadas, autorizando o distinto amigo a fazer dele o que lhe aprouver. Ainda constavam da mensagem agradecimentos finais, a assinatura, a data e o endereço do remetente. O codificador desempacotou, então, um exemplar de O Livro dos Espíritos, ricamente encadernado
em cuja capa viu as iniciais do seu pseudônimo e na página do frontispício, levemente manchada, leu com emoção não somente a observação a que o missivista se referira, mas também outra, em letra firme. Salvou-me também. Deus abençoe as almas que cooperaram em sua publicação. Joseph Perrier. Então a gente vê nessa história, nesse fato que aconteceu, duas pessoas que escreveram no frontispício do Livro dos Espíritos que esse livro salvou a vida deles. Duas pessoas que iam se suicidar. Então, diante desse estudo que nós fizemos, que nós estamos fazendo hoje, que é do Livro dos Espíritos, o primeiro livro da codificação do Espiritismo, trazido por Allan Kardec, diante de todos os sofrimentos que ele passou, de tudo que ele sacrificou para trazer isso para nós, dos bons espíritos, espíritos superiores, encaminhados por Jesus para trazer essas mensagens para nós, nós temos uma pequena ideia de todo o trabalho que foi feito e que é feito para que a gente receba esse conhecimento. Então, cabe a nós, do mesmo jeito que esses dois irmãos que deixaram de se suicidar por causa do Livro dos Espíritos, cabe a nós, todos os dias, elevar o nosso pensamento e agradecer a essa codificação que nós temos e temos a oportunidade de estudar de maneira tão séria aqui na nossa casa espírita, a todas as comunicações que temos dos bons espíritos nos trazendo sempre um caminho reto a seguir. Cabe a nós, como na mensagem que o Jorge leu no início, a conduta espírita. Espírita deve ser a nossa conduta diante de toda dificuldade que chegue até nós. Espírita deve ser a nossa conduta diante do sofrimento que nós estejamos passando. Espírita deve ser a nossa conduta diante dos nossos irmãos mais necessitados que nós. Então que a gente consiga compreender que o Livro dos Espíritos, esse trabalho todo que teve Kardec junto com os bons espíritos, salvou não só a vida desses dois irmãos que iam se jogar no Rio Sena, mas como a nossa também. E continua salvando de muitos. E nós podemos ser bons instrumentos disso, caso consigamos colocar em prática todos esses ensinos que recebemos da doutrina espírita no nosso dia a dia. Então, que a gente consiga refletir sobre isso e que nós consigamos expressar a nossa gratidão a esse irmão querido, Allan Kardec, que nos trouxe toda essa codificação, aos bons espíritos que nos amparam, sempre nos ampararam, e a Jesus, nosso mestre divino, governador da nossa terra, que nos enviou essa doutrina sublime e consoladora para que a gente consiga vencer a nós mesmos, as imperfeições que nós cultivamos em nossas existências passadas e que ainda são muito presentes em nós, né, no nosso interior. Então, meus amigos, minhas amigas, era isso que nós queremos trazer para hoje, o Livro dos Espíritos, que amanhã completa 166 anos da sua publicação. Esse trabalho sublime e sacrificante que teve Kardec para trazer para nós. Eu passo agora para a Vera. Seu áudio está fechado, Vera. Muito obrigada, André. Vou repetir, que eu falei para nada, mudo, né? Então, muito obrigada, André. Foi muito bom. E agora a gente vai se preparar para a prece final. Vou lembrar a todos que pensem nas pessoas que querem beneficiar com a prece, porque elas serão atendidas.
tá? Eu vou pedir ao Vanderlei para fazer a prece final. Obrigado, Senhor Jesus, Mestre querido, que vieste à Terra para despertar os corações para as atividades ligadas ao programa divino de orientação, de trabalho, de lutas, para que a felicidade alcance os indivíduos e também se estabeleça na nossa humanidade inteira. Vieste ter conosco, Senhor, enfrentando todas as dificuldades dos homens, tudo reflexo da ignorância, do distanciamento de Deus, embora estejamos todos ligados ao Criador. Mas a tua passagem pela terra, Senhor, conseguiu despertar corações que se tornaram trabalhadores dedicados, abnegados, dentre os quais destacamos Allan Kardec, que produziu um homem vinculado aos espíritos superiores, disposto a sacrificar os seus momentos de lazer, de descanso, para não abrir mão da alegria, da felicidade de trazer ao mundo não os seus próprios conhecimentos, embora fosse um sábio, mas para conseguir registrar, depurar os conhecimentos sublimes das almas que já se libertaram, mas também as experiências dolorosas das almas que não souberam aproveitar as oportunidades da existência. E aqui estamos nós, beneficiários, Senhor, do seu trabalho e do trabalho desse abnegado missionário que atendeu ao teu chamado. Estamos muito felizes, muito gratos e trazendo dentro de nós uma reflexão profunda para a necessidade de nos transformarmos, de sermos, como disseste, Senhor, mansos, bondosos, amigos, e sempre que tivermos os nossos momentos de equívoco, que possamos retomar a estrada luminosa e difícil que apresentaste a todos nós na tua vinda. Queremos te agradecer, Senhor, e refletir pela gratidão profunda a todos os espíritos que atenderam ao teu chamado, Senhor, a todos os missionários que vieram à Terra e conseguiram trazer a luz, como disseste, vós sois a luz do mundo. E cada um de nós, nesse momento, com certeza, reflete sobre as responsabilidades pessoais, lembrando os compromissos assumidos na vida espiritual, para que a nossa vida não seja em vão. Temos dificuldades, sim, mas temos uma doutrina que nos ilumina, que nos esclarece. Temos uma vontade que precisa ser colocada em movimento. Ou seja, temos tudo. Temos o amor de Deus,
o teu amor, Senhor, o amor dos nossos amores que já se encontram na vida espiritual, o amor dos nossos queridos companheiros que trabalham conosco, atendendo também todos nós ao teu chamado divino. Obrigado, Senhor, e que assim seja. Graças a Deus. E assim, Jesus querido, mais uma vez agradecidos, nós lhe pedimos permissão, Senhor, para encerrar a nossa reunião da noite de hoje. Graças a Deus. Tá bom. Foi ótimo. Muito bom eu te ouvir falar sobre Kardec, sobre o livro dos Espíritos, né? Oi, Ana. Tchau. Tchau. Tchau, gente. Boa Boa noite, gente. Muito bom, muito bom. Boa noite, Tchau, gente. Jane. Boa noite.